A responsabilidade é um desses conceitos-chave que estruturam o direito. Vou ler um artigo, de minha autoria, ainda inédito, em que abordo o assunto. Durante milênios, as punições se estendiam aos familiares e descendentes do réu. Essa ideia, que hoje parece absurda, era aplicada sem maiores problemas ou questionamentos pelas civilizações antigas. Tanto que a Bíblia mostra que Noé puniu severamente a descendência do seu filho Cã. O rapaz, de forma inadvertida, cometeu uma espécie de invasão de privacidade ao chamar os demais irmãos para verem o pai, que estava bêbado e nu sobre um tapete. A individualização das penas, portanto, assinala uma virada de página fundamental na história jurídica. O processo penal moderno impõe a necessidade de que as acusações façam uma imputação entre as condutas dos réus e os crimes previstos em lei. Vendo a questão com fôlego histórico, pode-se afirmar com segurança que esta é uma das grandes conquistas do gênero humano. Observa-se ainda que um dos papéis mais importantes do direito é a capacidade de dar respostas às injunções sociais. E para isso, são importantes duas qualidades. Primeira, compreender bem os problemas. Segunda, estar à altura de resolvê-los. A partir do final do século XVIII, ocorreram modificações históricas que afetaram radicalmente nossa capacidade de entender o direito. E tudo isso teve um reflexo direto sobre o conceito de responsabilidade. No aspecto político, as revoluções francesa e americana colocaram em xeque os valores aristocráticos que defendiam um mundo dividido em castas e privilégios. Mas a grande modificação ocorreu na área econômica. A Revolução Industrial simplesmente mudou tudo à sua volta. O mundo, de forma abrupta e quase aos pulos, saiu de uma estrutura estática, que praticamente definia a posição das pessoas pelo nascimento, para um sistema em rotação permanente, ou como dizia Karl Marx, para uma realidade em que tudo que é sólido desmancha no ar. Para se firmar, o capitalismo, além de uma expansão bancária contínua e de um sistema que deposita grande parte de seus ativos em expectativas, precisa retirar do caminho qualquer obstáculo jurídico ou moral que emperre o seu percurso. Aqui entramos diretamente na questão da responsabilidade penal. Ao invés de lidar apenas com processos, digamos, mais comuns ou usuais, em que se busca a ligação imediata do autor com o resultado, o direito tem de saber até onde consegue chegar na punição das condutas omissivas e do dolo eventual, quando o réu, apesar de não pretender o resultado, assume o risco de produzi-lo. Por trás de tudo isso, existe um fortíssimo interesse ou lógica interna para que o capital não seja atrapalhado. Muitos juristas pensam que a doutrina penal é quem decide esse imbróglio, mas uma abordagem financeira mostra que estão equivocados. Aqui, o conceito marxista de infraestrutura é preponderante. Uma coisa é analisar quando o réu, colocando em prática seu plano criminoso, mata a vítima. A perspectiva do julgamento ali fica restrita às provas e ao exame subjetivo das razões, que podem agravar ou diminuir a pena. Outra coisa bem diferente é determinar
de quem é a responsabilidade ocupa lato sensu, quando ocorrem, por exemplo, rompimentos de barragens de mineração ou derramamento de óleo de grandes petrolíferas. O direito, nestes casos, se pretender ou tiver condições de aprofundar na matéria, terá que fazer uma checagem das engrenagens do sistema produtivo. E a primeira preocupação do capital, logo ao perceber que havia abalado as estruturas do mundo feudal, foi buscar, de todas as formas, retirar a responsabilidade ou culpa lato sensu de seu caminho. Para tornar mais claro o que estou dizendo, vou me valer de um ensaio do escritor nova-iorquino Marshall Berman sobre o Fausto, de Goethe. Aqui é necessário um parêntese. Goethe é o maior escritor da língua alemã e demorou mais de 60 anos para concluir sua obra-prima. Esse longuíssimo tempo de incubação permitiu que ela acompanhasse de perto as transformações jurídicas e morais que abalavam o mundo. Marshall divide a história do Fausto em 3 partes. No primeiro momento, o personagem, um enfastiado professor de meia-idade, ao fazer o pacto com o demônio, Mefistófeles, vê suas forças recobradas. Sua mente ferve como um dínamo, e ali ele é o sonhador. No segundo momento, Fausto se apaixona por uma camponesa simples e bondosa, chamada Margarida. Mas a falta de pudor da relação conduz a moça a total ruína moral. Na terceira parte, e esta é que nos interessa mais de perto, Fausto é o fomentador, que passa por cima das pessoas e obstáculos que se interpõem aos seus interesses. Ele pretende tirar da gaveta projetos miraculosos, mas um casal de velhos, Filemo e Bálcia, resiste teimosamente à proposta de compra do imóvel. Fausto, então irritado, pede a Mefistófeles que dê um jeito na situação. No outro dia, para sua surpresa, nem tão grande assim, já que o desfecho estava a um palmo do seu nariz, ele toma conhecimento que o demônio matou os velhinhos. Estupefato, ele brada, diante da resposta incisiva de Mefisto, que lhe diz na bucha: ora, com quem você acha que está lidando, cara pálida? Com um ursinho de pelúcia? Com a dama de camélias? Deixe de uma vez por todas de bobagens. Abre aspas para o texto de Berman. Por que você aceita parceria conosco, se não pode levá-la adiante? O crescimento humano tem custos humanos. Qualquer um que o deseje tem de pagar o preço. E o preço é altíssimo. É preciso ressaltar que o Fausto é, sobretudo, uma tragédia do desenvolvimento. A mensagem de Mefisto é direta e não consiste em acusar ninguém pelas baixas da criação, pois essa é justamente a lei da vida. O diabo repete com ênfase a seu pupilo: aceite a destrutividade como elemento integrante da sua participação na criatividade divina. E você poderá lançar fora toda a culpa e agir livremente. Nada de sentir-se inibido pelo freio da dúvida moral. Deveria fazê-lo? Na ampla estrada do autodesenvolvimento, a única questão vital é como fazê-lo. Fecha aspas. O certo é que é extremamente difícil reter o curso do capital. A história do cacique Seattle que eu diga, pois apesar da famosa carta enviada no século XIX ao presidente dos Estados Unidos, nada conseguiu deter a cobiça financeira que avançava com dentes de ferro
sobre os territórios indígenas. Depois de uma leve hesitação, após a morte dos velhos, Fausto continua disposto a se manter distante de qualquer responsabilidade. Abre aspas. De repente, em sonho, 4 mulheres espectrais levitam em sua direção e proclamam seus nomes. Elas são a necessidade, a pobreza, a culpa e a ansiedade. Fausto está perturbado, no entanto se mantém flexível e expele os 3 primeiros espectros. Fecha aspas. Ficou tão somente a ansiedade, mas esta, infelizmente, é uma marca indelével de nosso tempo. E para isto, a indústria farmacêutica nos brinda com um cardápio de calmantes e ansiolíticos. Estas questões estão mais próximas do nosso dia a dia do que conseguimos imaginar de rotina. Além das engrenagens corporativas das grandes empresas, em um futuro não muito distante, a programação dos algoritmos deixará em aberto, por exemplo, de quem é a responsabilidade no caso de acidentes e mortes. Mesmo a tecnologia mais avançada não será imune a erros. Apesar da inteligência artificial, a maioria dos investigados continuará se valendo da velha tática defensiva, que aconselha saírem pela tangente e dizerem que não tinham conhecimento do problema. É a chamada era da cegueira deliberada. As grandes empresas, quando ocorrem eventos que atingem pessoas, procuram escudar-se em uma justificativa bem peculiar: a multiplicidade de alternativas para o ocorrido. Neste afã, torna-se muito mais fácil invocar explicações distantes e pouco usuais, mostrando os fatos quase que como uma decorrência da natureza, do que aceitar que o resultado tem ligação visceral com a falta de investimentos e medidas protetivas. Esse embate de narrativas marca o direito moderno, que tem justamente como seu maior desafio a tarefa de imputar corretamente as responsabilidades. A velha forma de Papiniano, definindo a justiça como uma vontade de dar a cada um aquilo que é seu, ainda continua em alta, só que agora com mais dificuldades. O historiador israelense Yuval Harari observa que, abre aspas, a justiça hoje em dia exige não apenas um conjunto de valores abstratos, mas também uma compreensão das relações de causa e efeito. Infelizmente, uma característica inerente a nosso mundo global moderno é que suas relações causais são muito ramificadas e complexas. Fecha aspas. No tribunal do júri, esse enfoque começa a ser melhor compreendido através dos homicídios de trânsito. A tendência natural dos jurados é de averiguar o nível de maldade dos acusados e atribuir punições mais severas aos réus que agiram com frieza e premeditação. Este primeiro crivo de julgamento é quase inato à mente humana, vez que, por milênios, nosso inconsciente coletivo habituou-se a julgar desta maneira. O trabalho da promotoria, então, é o de mostrar que, embora não exista uma conduta direcionada ao fim específico de matar, o réu agiu com descaso. A maldade atual apresenta um viés de indiferença, e este é um ponto crucial para o entendimento das sociedades modernas. A maldade, disseminada em estruturas e arranjos complexos, apresenta-se muito mais em formas indiretas e subliminares do que em ações explícitas. Nos homicídios de trânsito, é comum vermos os réus com uma expressão ruborizada e dizendo que não queria que aquilo tivesse ocorrido,
embora não tenham cedido um milímetro no desejo egoístico de participarem, por exemplo, de rachas e dirigirem embriagados. É imperioso que a mesma sociedade que aprendeu a exigir que um ser humano não mate intencionalmente a outrem, também veja com rigor a questão do dolo eventual nos crimes de trânsito, já que qualquer pessoa conhece os perigos da mistura explosiva entre álcool e direção. As situações são complexas. Certa vez, fui procurado por policiais militares que me entregaram um relatório informando que alguns caminhoneiros que trabalham na BR-040 estavam fazendo uso de cocaína para obterem ganho no tempo de vigília e horas trabalhadas. A notícia era preocupante. A motivação destes caminhoneiros é a mesma dos motoristas que dirigem embriagados e em alta velocidade. A satisfação de interesses pessoais em detrimento dos enormes riscos que são portadores. É preciso dizer aos jurados: matar alguém não é apenas atingi-la com um revólver ou um punhal, mas também descurar-se do comprometimento com as seguranças alheias, cujas salvaguardas estão irmanadas na confiança de que todos cumpram fidedignamente os deveres mínimos para a vida em sociedade. Esses crimes deixam as mesmas sequelas dos demais. É preciso frisar: famílias inteiras ficam abruptamente órfãos de seus entes queridos. Histórias pessoais, repletas de motivação e esperança, são interrompidas de uma hora para outra. Nestes contextos, agigantam-se os gastos públicos em saúde e previdência, e tudo, no fim, causado por uma irresponsabilidade fáustica de pessoas que recusam, além da culpa, qualquer dever situado fora de seus interesses narcísicos e inconsequentes. O júri não pode ficar omisso diante dessa situação. No final do século XIX, um pensamento do escritor russo Fyodor Dostoiévski mostra uma junção, ou encaixe perfeito, entre a literatura e o direito. No livro Crime e Castigo, o protagonista Raskolnikov se indaga por que a maioria dos crimes é desvendada e chega à conclusão de que o problema não está tanto na dificuldade de execução, mas sim numa espécie de excitação nervosa que atinge a maioria dos réus e faz com que eles, um pouco antes do crime, durante sua execução e logo após os fatos, sejam tomados por um descontrole que os levam ao cometimento de atos pueris e, portanto, a deixarem as provas para a polícia. Em um diálogo com um oficial, Raskolnikov comenta sobre a descoberta de um delito financeiro. Dostoiévski, neste caso, utilizou-se como parâmetro uma história real e de grande repercussão na Rússia do século XIX. O réu estava conferindo dinheiro em um banco. O homem já estava quase no final da contagem da pecúnia roubada, quando sua mão começou a tremer de forma convulsiva. O comportamento do criminoso chamou a atenção das demais pessoas, e daí foi um passo para que ele fosse descoberto. Raskolnikov, comentando o assunto, disse que esse fato jamais ocorreria com ele. Mas como na prática as coisas costumam acontecer de forma diferente do planejado, ele, ao matar a Liena Ivanova, cometeu os mesmos erros infantis que antes imaginava distantes de seu espectro. No contexto do crime, ele esqueceu objetos no quarto da vítima, deixou a porta da sala aberta e sujou suas roupas com sangue. Participei de um júri em que o réu,
um delegado de polícia, após os fatos, tentou limpar o carro com detergente. Arremessou as roupas da ex-companheira nas margens da BR-040 e, menos de uma hora após os fatos, ligou para um escritório de advocacia. Nestes 3 exemplos, os réus se viram diante da excitação nervosa prevista por Dostoiévski e que faz com que eles deixem pistas na cena dos fatos. Essa, portanto, é uma referência essencial para o conhecimento da mente criminosa. A doutrina penal mostra que o delito é dividido em 4 etapas escalonadas: cogitação, atos preparatórios, tentativa e execução. Grosso modo, o crime desenvolve um percurso entre a intenção e os meios de execução escolhidos pelo autor. Em seus estudos, Aristóteles observava que a retórica, quanto ao tempo, possui 3 formas. Primeira, o juízo deliberativo ou parlamentar que projeta sua ação no futuro. Segunda, a explanação epidídica ou artística, que se concentra em críticas e elogios a um determinado objeto e, por isso, atua no presente. E, por fim, a retórica judiciária, que visa justamente reconstruir o passado para proferir com justeza uma decisão. Ora, aqui entra em campo a junção entre direito e literatura. A capacidade de equacionamento de uma questão está diretamente ligada ao acerto no preenchimento dos dados, que vão definir seus contornos e possibilidades. E esse raciocínio vale indistintamente para todas as áreas. O sucesso na avaliação de um operador da Bolsa de Valores ou especialista em saúde pública depende do peso que atribui às variáveis que vão formar as bases ou premissas de suas análises. Neste ponto, um pequeno erro de cálculo e todo o prognóstico pode cair por terra. No direito, é o mesmo raciocínio. No exercício de reconstruir o passado, o operador jurídico estudará os fatos a partir da perspectiva do iter criminis e de suas etapas sequenciadas. Mas aqui fica explícita a necessidade de uma avaliação psicológica e mais profunda do ser humano. Tudo muda e ganha outros contornos se considerarmos que o réu agiu friamente no momento do crime, ou se, com base na literatura de Dostoiévski, entendermos que ele foi atingido por uma excitação nervosa. Em uma conversa com policiais, eles me disseram que ficaram surpresos ao flagrarem 3 réus de um roubo, abastecendo o carro em um posto de combustível logo após o crime. O normal seria que tivessem agido com mais prudência, mas a excitação nervosa fez com que eles se descurassem de precauções mínimas. A questão, mais uma vez, diz respeito ao preenchimento de dados e premissas. A doutrina do iter criminis é de grande relevância para o direito, mas o importante é sabermos o tipo de criminoso que estamos lidando e quais as perspectivas de sua conduta serão levadas em conta no momento da decisão. Os advogados gostam de dizer que os réus não cometeriam atos tão infantis, mas nesse ponto estão considerando que, na hora do crime, quem atua de rotina é um homem frio e com total domínio dos fatos e emoções. Acabamos de ver, entretanto, que na maioria das vezes não é assim. O certo, pelo contrário, é que o descontrole dos réus no momento dos crimes é um padrão de análise bastante comum no plano real da vida. No começo do século XX,
A obra do escritor tcheco Franz Kafka devassa um dos pontos mais sensíveis do direito: o acesso à justiça. Em um conto de uma página e meia, chamado Diante da Lei, Kafka, de forma genial, expõe a fragilidade do indivíduo em face do poder. A história começa com um impasse básico. Um homem simples deseja apenas entrar na lei. Abre aspas. Diante da lei há um guarda. Um camponês apresenta-se diante deste guarda e solicita que lhe permita entrar na lei. Mas o guarda responde que, por enquanto, não pode deixá-lo entrar. O homem reflete e pergunta se mais tarde o deixarão entrar. É possível, disse o porteiro, mas não agora. A porta que dá para a lei está aberta, como de costume. Quando o guarda se põe de lado, o homem inclina-se para espiar. O guarda vê isso, ri-se e lhe diz: se é tão grande o teu desejo, experimenta entrar apesar da minha proibição. Mas lembra-te de que sou poderoso e sou somente o último dos guardas. Entre salão e salão também existem guardas, cada qual mais poderoso do que o outro. O camponês não havia previsto estas dificuldades. A lei deveria ser sempre acessível para todos, pensa ele. Mas ao observar o guarda, com seu nariz grande e barba longa, resolve que mais lhe convém esperar, fecha aspas. A história jurídica do século XX, sob certos pontos, é uma luta para que grupos tradicionalmente alijados do poder pudessem ser reconhecidos. A noção de sujeito de direito não poderia mais ficar restrita ao sistema patriarcal. A compreensão da cidadania nas grandes democracias, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, passa a se revestir de uma tendência emancipatória. A noção de justiça está umbilicalmente ligada à capacidade de atribuição efetiva dos direitos a grupos antes invisíveis e esquecidos, como crianças e adolescentes, mulheres, minorias étnicas, etc. O direito descobriu que, acima de tudo, precisa ser acessível. E, para isso, é necessário que o processo penal crie condições para que todos os fatos relevantes sejam trazidos a juízo. Infelizmente, não é o que tem acontecido no Brasil. E as dificuldades se apresentam tanto na área legal quanto para os operadores. Em um júri de repercussão ocorrido em Ouro Preto, arrolei as peritas do Instituto Médico Legal para serem ouvidas em plenário. Lembro que, na época, houve questionamento. Na verdade, desde o julgamento da ação penal 470-A, o mensalão, a tendência tem sido a de se restringir o depoimento dos peritos, limitando-se à apresentação dos quesitos. No caso, no entanto, havia necessidade de que as provas técnicas fossem pormenorizadas aos jurados. Os autos contavam com mais de 6.000 páginas e um ponto básico para o equacionamento de qualquer processo é que os juízes precisam ter amplo acesso às provas. Somente a partir desta garantia é que os princípios da verdade real, do contraditório e da ampla defesa podem ser efetivados. Estranhamente, no Brasil, tem-se adotado limitação à apresentação de documentos e provas, o que, na prática, restringe o acesso à justiça. Os riscos de retrocessos também estão presentes. Hoje em dia, na maioria das vezes, de formas veladas. As propostas de mudança no Código de Processo Penal, por exemplo, que retiram dos jurados a possibilidade de conhecerem o que foi produzido no inquérito policial, representa
um duríssimo golpe às vítimas e à sociedade. O acesso à justiça pressupõe que o Estado garanta a paridade de armas às partes e que o processo penal estenda aos julgadores o acesso a tudo o que foi importante sobre os fatos. Sem adesão a esse parâmetro lógico, entraremos em uma ficção jurídica que trará desespero e anomia às famílias das vítimas. No final do conto, diante da lei, Kafka nos apresenta um cenário sombrio quanto ao acesso à justiça. O camponês tinha passado longos anos à porta da lei. Ele já estava velho e fraco. Abre aspas. Que queres saber agora? Pergunta o guarda. És insaciável. Todos se esforçam por chegar à lei, diz o homem. Como é possível, então, que durante tantos anos ninguém mais do que eu pretendesse entrar? O guarda compreende que o homem está para morrer. E para que seus desfalecentes sentidos percebam suas palavras, diz-lhe junto ao ouvido, com voz atroadora: ninguém mais podia pretender isso, porque essa entrada era somente para ti. Agora vou fechá-la. Fecha aspas. Fiquemos atentos. Como dizia Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Grande abraço a todos.